Camaradas, bem-vindos a mais um vídeo da série sobre computação natural. Eu vou falar com vocês mais uma vez sobre otimização por enxame de partículas, só que dessa vez a gente vai utilizar o PSO para solução de problemas discretos. É que o algoritmo, originalmente, né, do PSO, foi criado para a solução de problemas contínuos, onde as dimensões ali, né, têm valores contínuos. Só que existe uma série de problemas discretos e a gente pode aplicar o PSO, né? Variações do PSO. Uma dessas variações do PSO é o BIM-PSO, que a gente vai utilizar, né, num notebook para resolver o problema do caixeiro viajante. Tá? Então, o BIM-PSO aí a gente vai utilizar através do pacote PySwarms. Tá? O notebook ele está disponível na descrição desse vídeo, né? E ele é bem parecido com o notebook anterior, tá? Então a gente tem a explicação aqui da otimização por enxame de partículas. Então, na otimização por enxame de partículas, a gente tem uma população de partículas, né, que a gente chama de enxame, que vai estar buscando no espaço, né, de busca ali, pela solução do problema, por um alvo, né? Só que nesse caso aqui, como a gente vai utilizar o BIM-PSO, cada posição, né, a posição de cada partícula é uma sequência de zeros e uns, né, que pode ser uma solução para o problema. Eu tenho que encontrar a melhor posição, tá, através do meu enxame. Então é bem parecido, tá? Foi baseado aí no pacote PySwarms. A gente vai aqui instalar os pacotes, né, instalar o pacote PySwarms e importar os pacotes e módulos que a gente vai precisar, né? E aqui eu estou importando o PySwarms, tá? Então, executei, né? Funcionou belezinha, né? Aí o que a gente precisa fazer? Então, olha só, o problema do caixeiro viajante eu tenho um conjunto de cidades, né? Que o caixeiro tem que percorrer todas essas cidades, passando por elas uma única vez, né? E tem que fazer uma rota por essas cidades, né? E a gente vai ter aí um grafo totalmente conexo nesse caso. Então eu mudei, né? Como eu estou utilizando o BIM-PSO, eu mudei a forma de representar o problema do caixeiro viajante, o grafo, né? Na verdade. Então, ao invés de representar o grafo através de uma matriz, eu representei o grafo através de uma lista de arestas, tá? Que eu chamei de roads, tá? Essa lista de arestas vai ter os dois vértices da aresta e a medida dessa aresta, tá? Então, a gente vai gerar aqui através de roads, né? Então, a função graph TSP, né, recebe o número de cidades, a distância mínima e a máxima distância, né? A distância máxima. E aí vai gerar a lista de arestas, tá? Aqui eu tenho a função para avaliar as rotas, né? Seria o custo. Eu chamei de evalRoutes, recebe as minhas partículas, né? Ou seja, as posições, e vai retornar os custos. Então, olha só, como que isso vai funcionar? Deixa eu executar isso aqui, né? Então, eu vou colocar aqui com 5 cidades para ficar mais fácil de entender, tá? 5 cidades. Então, ó, na hora que eu executei, ele gerou aqui o meu grafo, né? As arestas com as medidas, tá? Então, ó, a minha solução, né? No caso aqui, como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 arestas. Então, cada partícula, a posição de cada partícula vai ter 10 dimensões. Ou seja, uma sequência de 10 zeros e uns. 0 quer dizer que aquela aresta não faz parte da rota, 1 quer dizer que ela faz parte da rota, tá? Aí eu tive que criar a função evalRoute aqui, né, para poder
verificar ciclos, verificar repetições de cidades, né? Ficou bem diferente do que eu fiz para os algoritmos genéticos, tá? Agora vamos entender como que funciona, né, o processamento do PSO com essa variação aí do BIM-PSO, né? O PSO binário, tá? Então o processamento da PSO, então o processamento é basicamente o mesmo, tá? A gente tem a geração da população inicial, né? A avaliação da aptidão, se o critério de parada for satisfeito, retorna a posição da melhor partícula, tá? Caso contrário, vai calcular a velocidade, vai atualizar a posição e vai avaliar a aptidão e vai fazendo as iterações do seu algoritmo até que o critério de parada seja satisfeito, tá? Aqui a gente tem a notação que a gente vai seguir, né? O xi é a posição da partícula aí, né? No caso lá do meu problema do caixeiro viajante, eu teria aqui 10 dimensões, né? Seria de 1 até 10, né? A gente tem a velocidade da partícula também, que a gente chamou de VI, né? De cada uma das partículas. I seria a partícula, né? F de xi é a aptidão da partícula I, M o tamanho da população, né? Do nosso enxame de partículas. O PI é a melhor posição encontrada pela partícula I, o G a melhor posição guardada por todas as partículas, C1 e C2 são os parâmetros cognitivos sociais, W a ponderação de inércia, e R1 e R2 números aleatórios entre 0 e 1. Aí aqui no pseudocódigo da PSO, né, a gente tem, para cada partícula I, vai fazer o seguinte, vai iniciar a sua localização aleatoriamente. Então, vai ser uma sequência aleatória de zeros e uns, né, cada partícula. Vai inicializar a sua velocidade com um valor aleatório próximo de zero. Vai calcular a sua aptidão, né, o fitness, e vai definir sua posição inicial com a melhor posição, o PI. Tá? Vou definir G para a posição da partícula com maior aptidão. E depois aqui a gente tem o loop principal do meu algoritmo, né, que vai ter as iterações aqui do meu algoritmo enquanto não for satisfeito o critério de parada. Né? Para cada partícula aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a velocidade através da equação 1. Tá? Então, normalmente, não mudou nada esse pedaço aqui. Ó. Então, a velocidade, né, que eu estou calculando, ela depende da minha velocidade atual, da diferença da melhor posição que a partícula encontrou com a posição atual e da diferença também do melhor global com a posição atual da partícula. Tá? Aí, o que vai dizer se essa partícula, né, se essas partículas estão livres para explorar novas possibilidades ou se elas vão ficar presas em regiões de boas soluções, vai depender aqui dos valores de W, C1 e C2. Mas, agora, quando a gente vai... O que vai mudar, né? Então, atualizei, né, calculei a velocidade. Quando eu for atualizar a posição, aqui é que muda. Tá? Então, a gente vai utilizar a equação 2. Como que funciona a equação 2? A minha nova posição, né? Então, para cada dimensão, ela vai ser 1 se um valor aleatório que vai ser gerado entre 0 e 1 for menor do que o sigma, né? A sigmoide sendo aplicada à velocidade que foi calculada. Né? Então, a gente pode pegar a velocidade, né? E aí, quando a gente aplica a sigmoide, a gente vai ter um valor entre 0 e 1. Então, a gente pode tratar isso como se fosse a probabilidade daquela dimensão C1. Então, se o valor aleatório que eu gerar for menor, por exemplo, vamos supor que na hora que eu aplico a sigmoide aqui dá 0,9. Então, vai ter 90% de chance de ser 1. Né? Em caso contrário, vai ser 0. Tá? Aí vai depender aqui, né, de como que a gente calcula aqui para cada componente lá
da velocidade, né? Vai ter em alguns casos uma componente vai dar um valor próximo de zero, outras vezes vai dar próximo de 1, às vezes vai dar na metade, né? Então a gente tem aqui, ó, o 0,1 é um valor aleatório entre 0 e 1, e aqui é a sigmoide sendo aplicada à velocidade que eu calculei. Né? Aí a gente tem sempre que atualizar a melhor localização da partícula, se for necessário, e atualizar o melhor global também, se for necessário. Então, olha só, nesse trecho de código aqui, eu vou ter a definição dos hiperparâmetros e o loop de otimização. Então, olha só, esse pedaço de código aqui, ó, né, esse trecho aqui, vai permitir que o usuário entre com a quantidade de partículas. Tá? E esse outro trecho aqui vai permitir que o usuário, né, informe o número de iterações do meu algoritmo. Tá? Aqui eu tenho a definição dos hiperparâmetros, né? C1 está como meio, C2 como 0,3, W como 1, né? O K aqui no caso é o tamanho da vizinhança, tá? É a quantidade de partículas que vão influenciar, né, na velocidade da minha partícula. Aí no caso aqui, né, porque eu posso ter ótimos locais, né, considerando uma vizinhança de partículas. No caso aqui, eu selecionei o tamanho da vizinhança igual ao número de partículas menos 1, tá? Que aí no caso aqui, a vizinhança, né, da partícula é igual a todas as outras partículas. Por exemplo, se eu tivesse 10 partículas, o tamanho da vizinhança seria 9. Eu teria 9 vizinhos ali para eu considerar o global. O P aqui, que está como 1, é a forma com que essa vizinhança vai influenciar, né? Que vai ser calculada essa influência, né? Se vai ser calculada através da, da distância euclidiana, né? Que é a opção 2, ou 1, que é Minkowski p-norm, se eu não me engano, tá? Aí eu tenho a inicialização do objeto da classe binário PSO, tá? Então eu tenho aqui o número de partículas, né? A quantidade de dimensões, que no caso aqui é a quantidade de arestas que eu tenho, né? Por isso que eu usei aqui len roads. Eu tenho aqui os hiperparâmetros. Eu limitei a velocidade aqui com velocity clamp, né, entre menos 3 e 3. Tá? Ela vai ficar nesse intervalo de menos 3 até 3. Aqui eu tenho a execução da otimização, né, que vai calcular o custo e a posição, né, que está chamando o optimize, né, com eval routes, que é a minha função para avaliar, né, o custo para cada partícula, né, e aqui eu passo a quantidade de iterações que o usuário informou. Né, e depois tem a exibição aqui do custo, né, e dos arcos que fazem parte da minha rota. Né? Então deixa eu executar aqui, né, para a gente poder ver como que isso funciona. Digite o número de partículas, aí eu vou colocar 10 partículas mesmo, tá? E vou executar por 10 iterações. Então olha só, o custo que eu encontrei, né, o menor custo, foi 171, né? E os arcos, né, são esses aqui que fazem parte da rota do meu cacheiro. Então, ó, por exemplo, ó, o cacheiro vai sair do nó 0 e ir para o 2, depois do 2 para o 1, depois do 1 para o 3, do 3 para o 4 e do 4 volta para o 0. Tá? Se você somar aqui o custo dessas arestas aqui, você vai encontrar o 171. Então era isso que eu tinha para falar sobre o BIM-PSO, né, para resolver problemas discretos. A gente se vê na próxima. Até mais.